Acã causou a morte de 36 homens de Israel. Então, lá em Israel, pena de morte era para quem fosse responsável pela morte de alguma pessoa. Olho por olho, dente por dente, vida por vida, sangue por sangue. Acã tinha trazido desgraça sobre o povo, resultando na morte desses homens. Então, a morte era o castigo dele. Segunda coisa que nós temos que aprender é que, em determinadas situações, dependendo do pecado, da sua gravidade e das suas consequências, Deus nos perdoa, mas Ele não nos livra das consequências. Ele não nos livra. Existem algumas situações em que a confissão, a restituição, a reparação resolvem o problema. Trazem uma espécie de closure, fecham. Mas tem alguns pecados, que, pela sua natureza, não é que tem pecado pior do que outro. Todo pecado é transgressão da lei de Deus, mas alguns pecados trazem consequências mais severas e nem sempre Deus nos livra delas. Se você dirigir embriagado e você atropelar alguém, você vai se arrepender disso, vai pedir perdão a Deus, Deus vai lhe perdoar, mas você vai responder por isso. Financeiramente, talvez até de outra forma também. Então, há consequências. O fato de que Deus nos perdoa não quer dizer que nós estamos livres das consequências dos nossos erros. E alguém pode perguntar, mas por que envolver a esposa e os filhos? Eu já disse desde o começo que Deus nos trata em coletividade. O seu pecado sempre vai afetar a sua família. E também, não posso provar, quem sabe se não eram cúmplices, porque estava tudo debaixo da tenda. Difícil imaginar que Acã pudesse ter feito isso sem o conhecimento da sua mulher ou dos seus filhos, mas eu também não posso asseverar isso. O fato é que o nosso Deus, quer você compreenda ou não, ou aceite ou não isso aqui, o nosso Deus é justo, e Ele não faz nada que seja ímpio, ou que tire o direito de alguém, ou que trate com injustiça aqueles que são seus, aqueles do seu povo. E o problema não são os nossos pecados. O problema são os nossos pecados ocultos, não tratados. E eu queria, nessa noite, encorajar você a colocar a sua vida em ordem diante de Deus. Talvez você tenha que pedir perdão a alguém. Talvez você tenha que se reconciliar com alguém. Talvez você tenha que restituir alguma coisa. Talvez você tenha que esclarecer algum comportamento. No âmbito do seu casamento, da sua família, no âmbito da igreja. Alguém pode dizer assim, pastor, é muito difícil você fazer isso. Quando você se humilha, quando você confessa, especialmente se você está em autoridade, você é um líder, você vai perder a autoridade. Nos primeiros anos que eu era professor do Seminário Presbiteriano do Norte, lá em Recife, eu tinha acabado de voltar da África do Sul com um mestrado, estava muito, sabe como é, tinha tirado o mestrado ali, a gente fica, professor com mestrado, assim, novinho. Nossa, eu era exigente demais, eu era um terror dos alunos. Meus alunos, assim, quando eu chegava na segunda-feira e dizia, na sexta-feira vai ter prova, os caras passavam aquela semana ali, tomando remédio para ansiedade, tal, porque eu estava para quebrar. A minha lei ali, meu pensamento era, Senhor, eu quero botar para fora do seminário quem não tem condição de ser pastor. Então, eu dava teste para reprovar mesmo. Todo mundo morria de medo disso aí. E um dia eu dei dei uma prova, avisei na segunda-feira que na sexta-feira eu queria um trabalho para uma turma lá. Aí chegou na sexta-feira, tinha um aluno na turma que eu já estava marcando ele porque o bicho era desleixado. Pensa num cabo preguiçoso. Ele atrasava com as leituras, ele não fazia os trabalhos direito, aí todo mundo entregou o trabalho, menos ele. Aí eu perdi a paciência. E esculachei o aluno na frente de todo mundo. Humilhei o menino na frente de todo mundo. Você não presta para nada, você está pensando que vai ser pastor, você não vai ser coisa nenhuma, você vai ser uma desgraça para o evangelho. O que é que você está fazendo aqui? Deixei o cara mais baixo do que o chão do seminário. Naquele fim de semana eu ia pregar na cidade de Natal. E aí, peguei meu carro, fui. Aí estava na estrada, aí Deus veio. Você não devia ter feito aquilo.
E eu, Senhor, tu conheces a peça, né? Ele mereceu. Sim, não estou dizendo isso, mas você não devia ter feito daquela forma. Ah, Senhor, o Senhor sabe que ele merece isso. Fui brigando com Deus daqui até Natal, de Recife a Natal, foi uma das piores viagens e pregações da minha vida. Eu simplesmente não conseguia paz de consciência, e Deus não desistiu, não aliviou, nada, nada, nada. Caminho de volta, na segunda-feira, bem cedo, é a mesma coisa. Você fez errado. Eu disse, está bem. Aí, finalmente, eu me rendi. Eu disse, está bem, Senhor. Agora, o Senhor sabe o seguinte, na hora que eu pedi perdão para ele diante da classe, eu perdi minha autoridade como pastor e como professor. Perdi minha autoridade. Então, se é o que o Senhor quer. Aí, dito e feito, segunda-feira de tarde tinha aula. A primeira coisa que eu fiz quando a aula começou foi me dirigir para o menino e dizer, eu quero lhe pedir perdão pela maneira como eu tratei você na sexta-feira passada. Eu não devia ter feito daquela maneira. Quero que você me perdoe de todo o coração. Gente, esse menino começou a chorar. Aí deu uma quebradeira na classe também. A classe começou a chorar, os outros também. E eles disseram, pastor, agora nós estamos vendo uma coisa, que o senhor pratica aquilo que o senhor prega. O senhor fala da necessidade de arrependimento e de confissão, e a gente viu hoje que o senhor faz isso também. Eu estou contando isso, meus irmãos, para dizer que, em vez de perder a autoridade com eles, por conta da admissão do meu pecado e do meu erro, eu cresci no conceito deles. Eu quero dizer a você a mesma coisa. Se você é líder, se você é o cabeça da sua família, se você se arrepender, se você contar, se você for honesto, se você for sincero, você não vai perder a sua autoridade, por assim dizer. Ao contrário, você vai ser mais amado, reconhecido e respeitado. Porque Deus é o Deus que derruba os exaltados, mas Ele exalta os humildes, aqueles que se humilham diante dEle. Amém?